8 anos antes dos ataques bárbaros de 11 de setembro, um atirador solitário dá os primeiros tiros em um novo tipo de guerra. O alvo, um símbolo do poder americano e guardião da segurança nacional. Deixando um rastro de sangue, o assassino se refugia junto com os maiores inimigos dos Estados Unidos. Em uma das maiores caçadas humanas da história americana, uma equipe de elite vasculha o planeta. Uma busca baseada em pistas falsas e mortes. Esta é a história não contada dos guerreiros secretos americanos e a primeira batalha na guerra contra o terror. Guerreiros Secretos. Terror na CIA. Se atrasar para o trabalho raramente é uma questão de vida ou morte. Foi para Frank e Judy Darling. Eles estavam casados há 3 meses apenas. Conheceram-se e se apaixonaram no trabalho. Trabalhavam na CIA. Acho que estávamos 5 minutos mais tarde que o de costume no trajeto para o trabalho. Não costumávamos pegar este caminho, mas acho que era um dia frio. Então passamos pelo cruzamento habitual e seguimos em frente. Na manhã fatídica de 25 de janeiro de 1993, os Darling seguiam pela Rota 123, uma pista movimentada no norte da Virgínia. Às 7h50, perto da entrada da CIA, um sinal de trânsito muda o destino deles. 1 minuto mais cedo e estariam seguros à mesa do trabalho. Em vez disso, formou-se o inferno. Nós ouvimos o barulho, mas eu achei que alguma coisa tinha nos atingido por trás. Quase a queima-roupa, alguém atira na fila de carros. Deu para ouvir o estouro e o barulho de tiros, e o nosso vidro traseiro estilhaçou. Uma bala atravessa o terno de Frank Darling. Frank caiu na hora. Ele disse alguma coisa e me mandou ficar embaixo do painel. Descendo a rua, o atirador dispara contra um carro ao lado dos Darling. Um psiquiatra da CIA, Lance Bennett, morre instantaneamente. Aqueles que tentam fugir tornam-se alvos. Eu fiquei embaixo do porta-luvas e deu para ouvir. Eu sei que Frank disse algumas coisas. Ele ficou dizendo para eu ficar abaixada. Então eu sabia que ele estava bem, mas eu não imaginava que alguém estivesse de fato atirando na gente. E aquilo continuou por um tempo. O som era de disparos e de repente eu pude ver o cano da arma bem na frente do nosso carro. Pelo que pareceu uma eternidade, Judy olha diretamente nos olhos do atirador. Ele olha para ela e depois dá 3 tiros no corpo de seu marido. O que me fez correr provavelmente foi que eu senti o cheiro. Eu não sabia se ele estava morto, mas senti o cheiro de sangue, qualquer coisa que seja o cheiro da morte. Eu levantei a cabeça e olhei para cima. E o teto do carro estava todo manchado. E foi quando eu saí correndo. Quando eu saí do carro, ele ainda estava lá. O atirador vê Judy, mas não atira. Havia outra moça, 2 carros atrás do nosso, e eu a segurei. E nós começamos a correr pela estrada até a entrada do complexo de prédios.
O ataque terminou tão abruptamente quanto começou. 3 pessoas ficaram caídas. 2 estão mortas. O que parece aleatório e sem sentido acaba sendo premeditado e insensível. As vítimas, baixas em um novo tipo de guerra. Dentro de um mês, o inimigo vai atacar novamente, no World Trade Center, um prenúncio da tragédia de 11 de setembro. Nesta terrível manhã de inverno, ninguém sabia ainda que os Estados Unidos estavam sendo atacados. No centro, no Congresso Nacional, o agente especial do FBI, Brad Garrett, está começando o seu dia. Espero que Jed obtenha mais detalhes. 25 de janeiro de 1993, eu entrei no trabalho e vi meu chefe saindo. Eu logo notei que havia alguma coisa errada devido à sua expressão preocupada e perguntei qual era o problema. Ele disse, ouvi disparos na CIA. Algumas pessoas foram baleadas. Não sei se morreu alguém e eu preciso que você vá para lá agora. Eu entrei no carro, estava indo às cegas pensando, o que temos aqui? O que poderia ser isso? Morreu alguém? O que está acontecendo? Eu pensei, não sei no que isso vai dar, mas vai ter um grande impacto na minha vida. E realmente acabou tendo um grande impacto na minha vida. É quase como uma cena de filme. Você vê carros com vidros quebrados, corpos dentro dos carros, e pensa, isso não pode ser de verdade. Você não imagina esse tipo de cena acontecendo nos Estados Unidos, principalmente porque aconteceu em público. Aconteceu no meio de uma estrada de 4 pistas. Eu comecei imediatamente a perguntar quem viu e quem eram aquelas pessoas dentro dos carros. Testemunhas oculares descrevem o assassino como sendo um jovem moreno do Oriente Médio. A 800 metros da cena do crime, o assassino ganha tempo. Na confusão da chacina, ele fugiu depressa, se escondeu em um parque arborizado. Depois de 1 hora sem ser detectado, ele sai. Ele vai para este apartamento em Herdon, Virgínia, nos arredores de Washington. Pelo noticiário, ele descobre que fugiu sem deixar pistas. Ninguém anotou sua placa. Depois de trocar de roupa e esconder seu rifle, o assassino sai novamente. Seu destino é este mercado do Oriente Médio, a 1.600 metros dali. Pagando $1.000 em dinheiro, ele compra um item que não se encontra nas prateleiras. Uma passagem de ida para fora do país. Neste momento, colegas das vítimas já estão compilando uma lista de suspeitos. Na busca pelo assassino, o diretor da CIA, George Tenet, une forças com a Agência Federal de Investigação. Colegas do FBI fizeram um grande trabalho conosco e para nós mundo afora. Terrorismo, ou proliferação, ou espionagem, ou combate a narcóticos não terminam na fronteira dos Estados Unidos. O agente do FBI, Brad Garrett, é nomeado investigador-chefe. Essa cena em frente à CIA, na Rota 123, foi... Quem faria uma coisa dessas? Você teria que analisar o ambiente antes. Se está fazendo em público na hora do rush, suas chances de levar um tiro ou se machucar são grandes. Mas se quer fazer um manifesto, está tentando chamar a atenção da mídia, está tentando dizer, olha, eu quero fazer um manifesto aqui. Você faz isso na hora do rush em público, então talvez não importe em quem você atire, desde que acerte o alvo. Neste caso, o alvo era a CIA.
Mesmo com o assassino fugindo em segurança, investigadores estão reunindo pistas para desmascará-lo. Na frente da CIA, onde um assassino desconhecido provocou mortes violentas, investigadores reúnem as primeiras pistas. Nós temos os cartuchos, então sabemos o tipo de arma que foi usada. Qual foi? Foi uma AK-47. Ela faz um ferimento enorme. Se você levar um tiro, por exemplo, a queima-roupa no carro, ela forma um cogumelo e abre um buraco no carro que pode ter de 2 a 5 centímetros de diâmetro. Então pode fazer um grande estrago no corpo. Uma arma de guerra, este fuzil semiautomático, é o favorito dos terroristas. A equipe de Garrett busca registros de compra de arma no último ano. Nós começamos a procurar por AK-47 compradas no norte da Virgínia e Maryland, porque não se pode comprar armas no Distrito Federal. E surgiram 1.600 armas AK-47 que foram compradas. Com a ajuda de agentes do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, nós começamos a seguir estas pistas. Eles iam à loja de armas, viam os documentos e tentavam encontrar alguém que comprou uma AK que se encaixasse na descrição geral do que nós tínhamos da cena. Há regulamentos federais sobre quem você é, o tipo de arma, o número de série, e nós seguimos uma pista bem no início de fevereiro, que foi muito rápido, em torno de 5 ou 6 dias depois dos disparos, de um indivíduo com possível descendência do Oriente Médio. Dia 22 de janeiro, ele foi trocar uma AR-15 por uma AK-47. A venda ocorreu apenas 3 dias antes dos disparos. O nome do comprador? Mir Amal Kanzi. Nós percebemos que este poderia perfeitamente ser o nosso cara porque se encaixava na descrição geral. Então fomos imediatamente até a casa dele. Encontramos seu companheiro de quarto. Ele disse que não o via desde 25 de janeiro. Nós acabamos revistando o apartamento de um quarto. E na sala deste apartamento de um quarto, havia uma poltrona pequena, um sofá que tinha uma espécie de cortina embaixo que ia até o chão. Nós vimos um saco de lixo verde, abrimos e dentro tinha uma AK-47. Também encontramos em um armário, onde o Sr. Kanzi guardava seus artigos pessoais, 2 malas. Uma delas cheia de munição para a AK-47. Nós encontramos uma foto do indivíduo cujo nome nós achamos quando fizemos a checagem inicial, que era Mir Amal Kanzi. Na loja que vendeu o AK-47, o vendedor reconheceu o rosto na foto do passaporte. Mir Amal Kanzi. Garrett está a um passo de prender este homem. Eu consegui levantar o arquivo da imigração e obter uma cópia de suas impressões digitais. Eu consegui levar estas digitais para os meus especialistas em impressões digitais na sede do FBI. A comprovação das impressões digitais sempre é muito importante. Uma impressão digital pode ser deixada em um cartucho, por exemplo. Quando alguém carrega a cápsula no cartucho pressionando para baixo. Veja que é preciso usar o polegar. As digitais do cartucho correspondem às do arquivo de Kanzi. Uma prova importante porque, como foi dito, além do Sr. Kanzi ter a posse da arma, ele tocou nos cartuchos que foram disparados no incidente da CIA. Pista muito importante. Não é a única prova contra Kanzi. Quando os agentes revistaram seu apartamento, encontraram as roupas que ele usou no dia dos disparos. Essas roupas foram levadas para o laboratório e raspadas. Isso é feito com as roupas penduradas sobre um papel pardo e raspadas com um instrumento parecido com uma faca. Ao fazer isso, qualquer partícula, vestígio de prova, cabelo, fibras, tudo que estava na roupa cai sobre o papel pardo.
Depois, tudo é recolhido meticulosamente e colocado em recipientes plásticos para que os itens de comparação possam ser examinados depois com as amostras identificadas. E foi o que aconteceu nesse caso. Havia pequenas partículas de vidro que ficaram presas nessa roupa, nos sapatos e na camisa caqui. Quando se dispara uma arma de fogo contra uma janela de vidro, fragmentos de vidro, fragmentos minúsculos, são lançados para trás, normalmente na direção de quem atira. O vidro da cena do crime corresponde ao tipo de vidro nas roupas de Kanzi. Isso não exclui outros vidros, mas é uma prova circunstancial forte. Para fechar o caso, o laboratório do FBI faz uma terceira comparação: o teste de balística da arma do crime. Toda arma deixa estrias nas balas quando disparadas. Marcas individuais como impressões digitais. Eu peguei a bandeja de cartuchos, caixas da cena do crime. Eu peguei uma da cena do crime e uma outra que nós disparamos do fuzil e as coloquei no microscópio. Quando eu olhei pelo microscópio, não acreditei no que vi. Estava tudo alinhado de forma perfeita. Sem a menor sombra de dúvida, Kanzi é o assassino. Kanzi vem de Quetta, Paquistão, na fronteira afegã. Um foco de tráfico de drogas, contrabando de armas e islamismo radical. Estes são os companheiros políticos da ditadura islâmica que tomou o poder no Afeganistão: o Talibã. Nós estamos falando com o povo afegão. Nós sempre estivemos com vocês. Aqui, as pessoas adoram odiar os Estados Unidos. Investigadores trouxeram relatos sobre opções políticas do jovem Kanzi. Há histórias confusas sobre alguns contatos enquanto ele cursava a universidade. Histórias confusas sobre ele estar envolvido com elementos extremistas da sociedade paquistanesa. Kanzi nasceu no luxo. Sua família era dona de hotéis no Paquistão. Depois que os russos invadiram o Afeganistão, o pai de Kanzi fez uma pequena fortuna vendendo armas para os Mujahedin. Enviado para as melhores escolas do Paquistão, Kanzi se graduou mestre em inglês. Após a morte de seu pai em 1989, Kanzi ficou inquieto. Ele teve um período vazio quando saiu da casa da família e acabou indo para a Alemanha. Onde na Alemanha nós não sabemos. Foi na Alemanha que os terroristas de 11 de setembro fizeram seus planos. Mas nenhuma ligação entre estes terroristas e Kanzi surgiu até agora. Mas não muito tempo depois, ele volta da viagem à Alemanha, aparece nos Estados Unidos, aparentemente sem nenhuma missão em mente. E eu estou convencido de que não sabemos de tudo. Ele é um tanto misterioso. Você terá permissão para atacar com A brutalidade. evidência incontestável que eles um dia descobriram foi um ódio fanático pelos Estados Unidos. Kanzi chegou nos Estados Unidos no meio da Guerra do Golfo, no Iraque. E eles exibem cenas de regiões do mundo, como o Iraque, países muçulmanos em guerra, em que os Estados Unidos tinham algum envolvimento. Ele ficava extremamente irritado, de acordo com associados, de ataques com míssil no Iraque. Ele ficava com raiva, sabe? Ele subia o tom de voz e dizia: isso não está certo, eles não deviam fazer isso. Ele queria mostrar ao mundo que a CIA estava errada. Errada no seguinte: errada na sua política em países muçulmanos, sua forma de tratar muçulmanos em várias partes do mundo.
Ele queria fazer um manifesto e decidiu que, para esse manifesto, ele mataria membros da Agência Central de Inteligência. Ele foi fazer isso, planejou com antecedência, matou e tem muito orgulho disso. Investigadores suspeitam que Kanzi encontrou refúgio na fronteira afegã, onde o clima político é tão hostil quanto o ambiental. Garrett se torna uma caçada humana. Achar o assassino e trazê-lo de volta vivo. O terrorista foragido que declarou guerra à CIA entra para a lista dos mais procurados do FBI. Várias agências federais entram na caçada humana. O FBI, a CIA, até certo ponto a DEA, Força Administrativa de Narcóticos e o Departamento de Estado, eu diria que foi a colaboração inicialmente dessas quatro. Chefiando a equipe, um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais que se tornou agente do FBI, Brad Garrett. Eu era a pessoa mais velha da academia do FBI. Eu tinha quase 37 anos. E eu fui com um objetivo muito claro. Se olhar para 10 ou 11 mil agentes, na verdade é um percentual pequeno que investiga crimes violentos. Era preciso ter um Garrett, uma pessoa com a atitude de cão farejador que ele tinha. Tinha que ter alguém assim no caso. É como se isso tomasse conta de você. E essa coisa não sai da cabeça até que se chegue ao fim. A busca começa com uma passagem de avião. Armado com essa pista, Garrett desvenda o mistério da fuga de Kanzi. No dia seguinte aos disparos, Kanzi voou de Washington, D.C. para o Aeroporto Internacional JFK, em Nova York. Depois, embarcou em um voo para o Paquistão. Em Karachi, ele pegou um ônibus para sua cidade natal de Quetta. Aqui, lealdade tribal e suborno são as leis locais. Eu estive nessa cidade umas 2 vezes em 1993, Quetta, Paquistão, e me senti como se estivesse no cenário do Indiana Jones, esperando por Harrison Ford sair de um beco com uma espada enorme virada para mim. Dá uma sensação de cidade de terceiro mundo, empoeirada e rochosa. Parece mesmo um cenário. Kanzi está protegido pela opinião pública. Kanzi era considerado um herói em Quetta e em outras partes do Paquistão por ter matado funcionários da CIA. Nós estamos aqui tentando pegar um homem considerado herói, cuja família é extremamente influente em Quetta e nas áreas vizinhas. Nós sabíamos que, se fôssemos a polícia, ele saberia imediatamente que estávamos procurando por ele, que sabíamos onde ele estava e ele iria fugir e receber proteção. A minha maior frustração é que eu sou uma pessoa de participação ativa e não podia sair fisicamente nem fazer nada. Não era muito seguro para americanos sair naquela região, não só eu, como qualquer pessoa, por medo de ser sequestrado. Garrett lança mão de uma arma secreta. Informantes locais. Kanzi está morando com sua família. Ele ficava em diferentes complexos da família ou de amigos nos arredores de Quetta. As pessoas aqui no Paquistão vivem tipicamente em complexos. São comunidades muradas onde vários integrantes da família, irmãos, irmãs, tias, tios, etc., vivem dentro dessa comunidade murada. Ele se mudava de um complexo para outro em carros com vidros pintados de 2 em 2 dias. Sem poder perseguir Kanzi pessoalmente, Garrett aproveita a parceria que a CIA tem com o exército paquistanês. 17 de junho de 1993, centenas de soldados invadem os complexos Kanzi. Eles foram a todos os lugares e claro que não encontraram o Sr. Kanzi. Alguém avisou.
E fontes me disseram que ele sabia que estávamos indo. Ele não estava em nenhum daqueles complexos. E se causou alguma coisa, foi efeito contrário, porque deixou as pessoas em Quetta com mais raiva dos Estados Unidos, pois logo descobriram que fomos nós que motivamos as Forças Armadas paquistanesas a fazer aquilo. Com soldados paquistaneses no seu rastro, Kanzi vai para seu esconderijo final. Em 45 minutos, ele está seguro dentro do Afeganistão, bem protegido pelo Talibã, uma fortaleza de radicais do Islã e um refúgio de terroristas muçulmanos. Deste mesmo santuário, o terrorista dominante Osama Bin Laden e seus fanáticos da Al-Qaeda declararam guerra aos Estados Unidos. Kanzi está livre. Eu sabia que se ele estivesse no Afeganistão seria quase impossível, porque nós não podíamos entrar no Afeganistão para pegá-lo. Para Garrett, a caçada humana torna-se sua vida. Semanas se prolongam em meses, depois anos. Ele cruzou o planeta encontrando fontes que alegavam ter informações sobre Kanzi. Eu estive na Inglaterra, na França, na Tailândia. Eu estive em vários lugares e obtinha o que achávamos que fossem informações confiáveis, por serem pessoas que moravam nesses lugares que iam e voltavam ao Paquistão. Nós tivemos localizações, serviços de inteligência que o viam em lugares fora do Paquistão e do Afeganistão. Uma vez ele foi localizado no Irã. É verdade, com certeza é concebível, era mesmo. Mas, mais uma vez, a corroboração era uma coisa muito difícil, porque em quase 99% dessas situações eu não podia fazer nada. Ele estava em algum lugar totalmente remoto e não dava para mandar ninguém lá. Apesar das pistas falsas e improváveis, Garrett se manteve concentrado no esconderijo mais provável. A maioria dos relatos indicava Kanzi dentro de um raio de 80 quilômetros entre Quetta, Paquistão, e a cidade afegã de Spin Buldak, local controlado pelo Talibã. Morando em uma comunidade ali, supostamente trabalhando na comunidade, bem aceito, e que ele viajava pelos arredores de Spin Buldak e voltaria ao Paquistão. Saber quando Kanzi atravessaria a fronteira era a chave para pegá-lo. Os Estados Unidos têm um tratado de extradição com o Paquistão, ou seja, um indivíduo poderia ser preso no Paquistão e ser extraditado para os Estados Unidos. Enquanto observa e espera, Garrett preenche os dias seguindo pistas. Nós recebemos dúzias e dúzias de informações secretas de fontes que diziam: ele esteve naquele local. Ele esteve em tal cidade há uma semana. Ele estava viajando e daí por diante, mas todas no passado. Então a realidade é que nenhuma delas deu em nada. Nós temos uma boa. Não foi tão ruim. A caçada humana chegou a um beco sem saída. Judy, devo dizer, era a força motriz nesse caso, no que diz respeito à concentração. Nós tínhamos que pegar aquele cara. Eu sabia que Brad estava indo muitas vezes ao Paquistão. E com certeza algumas vezes ele voltava frustrado e doente. Claro que eu vivi vários altos e baixos emocionais durante esses 4 anos. Será que um dia vamos pegar esse cara? Esse caso vai acabar um dia? Será que vou parar de ir ao Paquistão? Ele também trazia mapas e fazia com que nos sentíssemos ignorantes por não conhecermos Quetta e o jeito nômade que ele vivia. Você fica completamente exausto depois de um tempo seguindo essas pistas. E eu disse, mas eu tinha certeza que encontraríamos a pista certa nesse caso se nós insistíssemos. Eu fiz isso por muito tempo e perseverança costuma compensar. Em seu país, Judy Becker Darling insiste com o presidente para manter a caçada ao assassino de seu marido. Eu queria ter alguma coisa comigo para que ele reconhecesse nosso caso. E foi o pôster de Kanzi, a recompensa de $2 milhões. Eu entreguei a ele e disse quem eu era e contei a ele sobre o caso. E ele já sabia, ele conhecia o caso.
Sua administração estava acompanhando e faria qualquer coisa ao seu alcance para resolver o caso. Sua luta por justiça tem um preço. Foi muito ruim por um tempo. Eu fiquei com 37 quilos, não conseguia comer nada, nada parava no meu estômago. Eu não saía de casa. E meus pais não sabiam o que fazer. Eles chegaram ao ponto de não saber mais o que fazer. Meu pai chegou a me carregar algumas vezes. Foi horrível. Em 1997, Frank Darling é premiado com uma estrela da CIA pela morte no cumprimento do dever. Nós temos que manter a lembrança de todos os americanos que perdemos. Essa guerra é ganha e perdida pelos atos de homens e mulheres valentes que se arriscam por este país, que servem em absoluto anonimato e silenciosamente contra talvez um dos alvos mais perigosos que nós enfrentamos, e indivíduos que são inclinados a ferir americanos mundo afora que estão no centro do que nós fazemos aqui. Enquanto a CIA persegue o fugitivo, Judy Darling tenta influenciar o Departamento de Estado para subir a recompensa pela captura de Kanzi. Nos falaram no começo, 3 meses após os disparos, que havia uma recompensa de $100 mil pela captura de Kanzi. Só isso. Não tem como dar um preço pela morte do seu amor. E eu achei que $100 mil era dinheiro sujo. Sinceramente, eu achei que não era nada. Depois de meses pleiteando, Judy convence o Departamento de Estado a aumentar a recompensa para $2 milhões. O salto da recompensa inicia a caçada humana. Dinheiro tem voz ativa, independente do país ou da cultura. Eu não tinha certeza, mas suspeitava de que se tivesse a opção de entregar alguém por 100 mil versus 2 milhões, pode ter certeza que eu ficaria com os $2 milhões. Na primavera de 1997, surgem informantes repentinos com uma pista inestimável. Eles chegaram a nós e disseram: nós podemos colocá-lo em uma cidade específica, num hotel específico, num horário específico. Para comprovar a alegação, as fontes entregaram fotos recentes de Kanzi, agora mais pesado e barbado. O argumento decisivo: um copo com impressões digitais de Kanzi. Garrett embarca. De Quantico, Virgínia, ele recruta 2 membros da elite da equipe de resgate de reféns do FBI. Em questão de horas, eles estarão cara a cara com o assassino. Na embaixada americana no Paquistão, uma equipe de agentes do FBI se reúne para capturar o terrorista mais procurado dos Estados Unidos, Mir Amal Kanzi. Oi, Jess. Eles recebem instruções de um informante bem localizado, um membro da companhia de Kanzi. Em 3 semanas, ele pretende atrair Kanzi para o Paquistão com a promessa de um acordo comercial lucrativo. Perto da fronteira afegã, a cidade de Dira Ghazi Khan já foi um cruzamento próspero ao longo da Rota da Seda. A história passou direto. Kanzi reservou um quarto em um hotel com diária de $3, a poucos quarteirões da mesquita local. Muçulmanos vão a mesquitas e oram regularmente e costumam fazer isso particularmente em sua cidade natal nas primeiras horas do dia, todos os dias. De acordo com o informante, Kanzi nunca perde a oração matinal. Melhor ainda, ele vai estar sozinho e desarmado. Na noite de 15 de junho de 1997, 4 anos depois do ato violento de Kanzi, agentes americanos se aproximam do assassino foragido.
Depois de uma viagem de 2 horas sob a luz da lua, eles chegam à cidade de Dira Ghazi Khan. Você se encontra em um ambiente que parece tirado dos faroestes italianos de Clint Eastwood. Parece que foi tirado de 3 homens em conflito. Aquele tipo de cidade com um cavalo e uma rua principal. São 4 horas da manhã. É uma sensação quase surreal, com um toque fantasmagórico. De madrugada, os agentes se dão conta da situação. Bom, eu faço isso há muito tempo e sei que as coisas nunca acontecem como planejadas. Nós saímos do carro e nos alinhamos na porta, que estava trancada. Cada segundo parecia durar 2 horas devido ao acúmulo de adrenalina. Os agentes vão direto para o quarto de Kanzi. Junto deles, o informante, o homem que Kanzi espera levá-lo para as orações matinais. Decidimos entrar de qualquer jeito. Ei, Mo! Pode abrir, sou eu. Kanzi acende a luz. Ele destrancou a porta e assim que fez isso, nós invadimos. No chão! Quieto no chão! Nós entramos e o primeiro agente não exibia a arma. Sua tarefa era segurar Kanzi e imobilizá-lo para que ele não pudesse se mexer, segurá-lo. O problema é que Kanzi gritava a plenos pulmões. Minha maior preocupação era que, se ele acordasse outras pessoas no hotel, eu teria um grupo de paquistaneses no corredor para enfrentar. Nós falamos para ele, se não parar de gritar, nós vamos lhe amordaçar. Como ele não parou, nós o amordaçamos. Eu disse para ele, se você não começar a gritar de novo, eu tiro. Ele concordou e nós tiramos a mordaça. Para ter certeza de estar com o homem certo, Garrett pega as impressões digitais de Kanzi e compara com as do arquivo da imigração. São iguais. Nós saímos. Eu o coloquei no banco de trás do carro e ele se dirigiu a mim e perguntou: vocês vão me levar de volta para os Estados Unidos e me executar, não é? E eu disse, bom, Aymal, essa é uma possibilidade. Depois de uma invasão relâmpago, um terrorista paquistanês e seus capturadores deixam o Oriente Médio para fazer justiça. Claro que um dos segredos ao voar com alguém internacionalmente é você estar sujeito a ter problemas pousando em certos países por causa das leis locais. Se você pousar em um país, ele pode tentar pedir asilo. Então, aquele avião estava preparado para reabastecimento em voo. E nós ficamos voando o tempo todo. As rodas nunca tocaram o chão. Por quase 24 horas, Kanzi fica confinado na barriga de um avião, com aqueles que o capturaram. Em algum lugar sobre as nuvens, Kanzi decide dizer a verdade. Eu disse, você gostaria de me dar um depoimento por escrito sobre a sequência de fatos com referência aos disparos? Ele disse sim. Eu, Aymal Han Kanzi, também conhecido por Mi Aymal Kanzi, livre e voluntariamente concedo depoimento ao agente especial Bradley Garrett, do FBI. Nenhuma ameaça ou promessas foram feitas a mim.
Eu posso ler, escrever e tenho mestrado em inglês. Sem nenhum traço de emoção, Kanzi confessa a chacina nos portões da CIA. Eu dei aproximadamente 10 tiros em 5 pessoas. Eu mirei na área do peito das pessoas que eu atirei. Ele esquece de mencionar que 2 de suas vítimas morreram. As vítimas não foram esquecidas por seus colegas. No aeroporto Dulles, em Washington, a alta patente da comunidade da inteligência recebe o agente Garrett como um herói. Sob forte segurança, Kanzi é levado rapidamente para a cadeia do condado de Fairfax, na Virgínia. Sua cela fica a apenas 1,5 km da cena do crime. Enquanto Kanzi se entristece, o promotor Bob Horan anuncia sua prisão. A investigação feita pela Delegacia de Polícia de Fairfax e pela Agência Federal de Investigação provavelmente foi uma das maiores operações que eu já vi em 30 anos na promotoria criminal. Robert me surpreendeu. Ele me surpreendeu. Eles praticamente tiveram que me carregar para fora do tribunal porque o jeito que ele conseguiu pôr em palavras o que eu vi, o que eu senti, o cheiro que eu senti, o que eu toquei, foi incrível. Eles ficavam dizendo para eu não olhar para o júri. Não havia um jurado que conseguisse se conter. Depois de um julgamento de 1 semana, Mir Amal Kanzi foi condenado por todas as acusações. Ele recebeu pena de morte perpétua há mais 78 anos. Kanzi foi transferido para o presídio estadual de Sussex, em Waverly, Virgínia, para esperar a execução. Enquanto os advogados entravam com vários recursos, Kanzi passou tanto tempo no corredor da morte quanto se escondendo. Seu único visitante, Brad Garrett. Depois de 4 anos no seu rastro, Garrett conhece Kanzi melhor que qualquer um. O capturador recebia correspondências regulares do capturado. 20 de setembro de 1999. Caro Sr. Garrett, olá. Espero que esteja bem. Eu recebi sua carta hoje e fiquei feliz. Eu estou bem. O corredor da morte é extremamente monótono. Durante o julgamento, a promotoria finalmente solucionou a grande dúvida. Por que Kanzi poupou a vida de Judy Darling? Ele disse que não atirou nas mulheres porque vai contra a religião dele. Até hoje, Kanzi não demonstra arrependimento pelos crimes. Eu fiz a coisa certa. O povo americano deveria conhecer a política do seu governo. Porque se o governo dele buscar uma política que agrida pessoas em outras partes do mundo, as pessoas vão agredir os americanos em outras partes do mundo ou aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum arrependimento pelos disparos, porque os danos causados pelo governo americano aos países islâmicos e para a comunidade muçulmana é muito maior que o ataque na CIA, então eu não me arrependo por ele. Gravadas 6 meses antes dos ataques de 11 de setembro, as palavras de Kanzi misteriosamente lembram aquelas do terrorista mais conhecido do mundo, Osama Bin Laden. Kanzi não se incomoda nem um pouco que digamos que ele é um terrorista terrível. Ele é tão íntegro em suas crenças que acredita estar certo e, acima de tudo, ele tem muito orgulho do que fez. Eu acho que Kanzi voltaria à CIA amanhã cedo e faria tudo de novo. A cabeça dele não funciona de forma consciente ou com sentimento. Acho que nós somos considerados pagãos. Quando Kanzi foi condenado, seu caso foi encerrado.
Depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, o promotor Bob Horan pediu que o caso fosse reaberto para sondar ligações com outros terroristas. Nesses 4 anos, do momento em que ele mata as pessoas até o momento em que ele foi preso, nós não sabemos muito bem onde ele esteve, quem eram seus contatos, quem o sustentou. Não sei se nós sabemos tudo o que deveríamos saber sobre Mir Aimal Kanzi. Destruir os Estados O Unidos. regime do período sombrio do Afeganistão, o Talibã, abrigou Kanzi enquanto ele era um foragido da justiça. No Afeganistão, eu sou partidário do Talibã. E eles impuseram leis islâmicas de acordo com a religião deles, e eu sou partidário deles. O capitão da polícia de Fairfax, Fred Fife, investigador-chefe da delegacia no caso dos disparos da CIA, acha que o caso deve ser reaberto. A investigação focou Mir Aimal Kanzi como um indivíduo, não como parte de um grupo terrorista ou de uma força organizada para cometer crimes nos Estados Unidos. Eu acho que o caso justifica nova investigação para ver se há outras pessoas ligadas a ele. O povo americano deve lembrar que há guerreiros secretos trabalhando no serviço de inteligência e grupos de autoridades policiais que não dormem à noite para protegê-lo. A chacina de Kanzi foi o primeiro tiro em um novo tipo de guerra, declarada por extremistas muçulmanos, que ainda não foi vencida. A mensagem que nós procuramos mandar é que se você matar americanos, nós vamos lhe encontrar. Mais cedo ou mais tarde, você vai pagar um preço. Será levado à justiça. Nunca se esqueça disso. Versão brasileira DPN Santos.